Estamos no ar, diretamente aqui do Autódromo de Interlagos, templo sagrado do automobilismo mundial, em que acontece as grandes finais do nosso automobilismo. Falando da Stock Car, o pessoal gosta de falar bastante da Stock Car, mas temos decisão também, Fórmula 4 brasileira, também Stock Series, Turismo Nacional, um grande fechamento de 2024. Você vê ao meu lado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e ao nosso lado... o homem do momento, podemos dizer assim. O pai do Gabriel. O pai do Gabriel. O pai dele. Aqui no nosso contexto... Um pouquinho mais, né? Aqui no nosso contexto, a gente vai falar do Gabriel Bortoleto, mas dentro desse contexto, o homem talvez mais procurado do fim de semana da Stock Car, até por conta do futuro que reserva a Stock Car. Então, Lincoln Oliveira, muito obrigado. Ou Lincoln Bortoleto, como muita gente estava chamando já. Na verdade, até minha nora mudou meu nome, é Lincoln Bortoleto. Agora é Lincoln Bortoleto. Eu quero primeiro agradecer você vir aqui no nosso espaço, aqui no nosso podcast, né, oficial, junto com a Vicar. E eu quero primeiro perguntar sobre esses últimos meses, né, porque juntou tudo, né, a chegada a hora do novo carro, basicamente, a sua nomeação como CEO da Vicar, o Gabriel chegando à Fórmula 1, ganhando o título da Fórmula 2. Eu quero que você relate para a gente aí como tem sido esses últimos meses como pai de piloto e também como homem de negócios. Olha, primeiro, super legal estar aqui com vocês, né, e poder dar essas informações e comemorar juntos, né? Foi um ano incrível, né? Um ano de muita mudança, né? Principalmente com um carro novo, com um desenvolvimento que partiu do zero, criou. Então a Audace, que é dirigida pelo Enzo, né? Meu filho, iniciou um trabalho, né, de fazer o carro novo, que era a missão quando nós compramos a Stock Car, que criou o grupo Veloce, que são algumas empresas no grupo. E isso gerou uma série de novidades, né? Tinha que ter um carro novo. Tinha que ser mais competitivo, mais fácil de mexer, mais barato, mais seguro. Tinha que ser moderno o carro. Moderno por quê? Hoje a gente está aqui fazendo um podcast, né? Eu não sei se vocês sabem, nasceu uma app chamada Paddock Fan. E quem quer escutar o rádio do piloto, entra lá e escuta o rádio do piloto em tempo real. Essa é uma das novidades da tecnologia, né? Com base nisso, a gente foi desenvolvendo ao longo desse ano e vai entregar o carro novo já em maio. Inicia a corrida, né, a temporada de 25 com os 3 carros novos, que eles estão expostos aqui, não sei se vocês já viram, né? E isso, na verdade, trouxe uma série de mudanças relevantes. O Fernando Giulianelli fez um trabalho incrível nos últimos anos, né? E aí não renovamos o contrato, né, em comum acordo ali, porque ele tinha algumas coisas pessoais para seguir, algumas propostas que em breve tem novidades aí também, né? Eu estou torcendo muito por ele também. E aí a gente tem um caminho a seguir no futuro da Stock Car. Não só da Stock Car, no futuro do grupo, no futuro do motorsport, no grupo que é Turismo Nacional, Stock Light, vai voltar a chamar Light. Uma boa novidade. Então, porque Stock Series estava confundindo o pessoal Series, Pro, e aí ficava um negócio meio confuso. Cara, Stock Light, né? E a Stock Light, a Pro, e aí tem a TCR. Então a gente reposicionou, e a F4, né? A gente reposicionou o produto TCR para ser o internacional. Então o que nós estamos fazendo? Trazendo o piloto do kart, ele vem para uma Turismo Nacional. A Turismo Nacional, ele tem a categoria A e a B. A categoria A, se ele for campeão no ano que vem, ele vai subir para a Stock Light ou para TCR. Ele vai poder fazer ali uma escolha. A gente está estudando, semana que vem a gente vai lançar as novidades de como é que vai ser esse pacote. Mas no caso da Light, a gente já sabe que ele pode subir 100% patrocinado e ainda com uma remuneração de janeiro a dezembro de R$15 mil. Né? Para quê? A gente quer tornar o piloto kartista saber que tem um caminho dentro do Brasil e fora do Brasil também. E o campeão da Light, o ano que vem, ele vai subir para a categoria máxima Pro com uma remuneração de R$50 mil mês. Então ele vai ter ali já como profissional, né, o crescimento, até porque a gente tem e precisa dos pilotos, né, com jovens talentos e que quer ser profissional, né? E as equipes também têm novidade.
nós vamos criar ali uma bolsa de valor que vai ser dividido com as equipes. Então nós vamos ter uma remuneração, como se faz na Fórmula 1, sim, sim. Que uma parte da receita da Fórmula 1, dos direitos de transmissão, vai ser dividido com as equipes. Vai ter alguns critérios para isso, mas de fato a gente quer fazer com que a equipe, né, participe também desse resultado financeiro do grupo. O piloto também, a gente já está vendo premiação em dinheiro para o campeão da temporada o ano que vem também, né, que pode chegar provavelmente a R$1 milhão para o campeão do ano que vem. Então são novidades que a gente está colocando, que a gente está trabalhando já para lançar para o ano que vem. Com tudo isso, essas mudanças todas, né, o carro, que vai ser um regulamento que esse ano deu muita confusão, né, regulamento aí, essa situação do pneu, situação de modificações, e as equipes sempre estão buscando ali uma brecha no regulamento para conseguir um décimo, meio décimo de vantagem, a gente entende, né, mas a gente vai ter um regulamento completamente novo. Completamente novo. Então o trabalho de desenvolver isso para que os nossos patrocinadores, os nossos fãs e todo mundo que está em volta do motorsport consiga ter um conforto melhor, seja de produto, de ativação, de experiência, que é o que está tendo aqui embaixo em Interlagos, a Fanzone, eu não sei se vocês foram lá. É um negócio muito legal e a gente quer fazer 5 edições. Então vai ser corrida, com show de música, com churrasco, com várias coisas ali. Então, tudo isso que a gente quer fazer são novidades, que é reinventar e trazer o público para dentro do autódromo. Isso é uma coisa muito bacana que a gente quer fazer, porque a partir de agora, a partir do ano que vem, o foco é no fã, né? Então, trazer esses carros fantásticos, né, que ficaram lindos, né, com câmeras, com um carro conectado, 5G, você vai poder assistir a corrida de dentro do carro que você quiser, escutando o rádio do piloto, fazendo a votação pela app. Então, várias novidades que a gente vai estar colocando aí. De vez em quando a gente olha o celular, porque a gente vai se conversando aqui, entendeu? Roteiro, a gente tem um roteiro, a gente tem meia hora. Não, a gente tem meia hora, então a gente vai conduzindo. Minha pergunta é sobre o carro, porque eu tive a oportunidade de andar no carro novo lá no Velopark, fazendo uma reportagem que foi bem ampla na ESPN, no Sport Center, e foi uma experiência muito legal. E dá para ver que tem muito trabalho tecnológico lá, o Enzo com a Audace tocando com grandes engenheiros, e eu ouvi, não lá, mas em outros lugares, junto com o Eric, de que há assim a ambição, talvez seja a palavra, desse carro ser um marco na estoque, mas ele ser replicável, ele poder inclusive virar um ativo de venda para categorias internacionais. Esse é o projeto? Essa é a ideia? Tem essa possibilidade, né? Nós temos um produto que é a TCR, que é o nosso internacional, mas isso não impede, por exemplo, porque a Audace ela produz carros de corrida, e não necessariamente somente para Vicar. É uma empresa como qualquer outro negócio, não é uma empresa para trabalhar só para Vicar. Ela faz tecnologia, ela faz engenharia automobilística, e esse carro novo, ele pode sim ser licenciado para outras categorias em outros países, né? Pode acontecer isso? Pode. Deve ser feito? É provável que sim. Mas não é a nossa prioridade hoje. A nossa prioridade é Brasil e América do Sul inteira, né? E América do Sul com a TCR. A TCR, nós queremos o limite máximo de carros no grid, são 24 carros. Então, para isso, nós vamos criar todo um caminho também para o internacional. Porque a gente quer que o piloto corra na TCR e corra na TCR mundial. Isso de forma que o piloto possa ter a carreira fora do Brasil também. Interessante. Agora, falando também sobre a questão do carro novo, né, e desde o início a gente ouve sobre o carro novo e também ouve também os chefes de equipe e algumas preocupações no decorrer de todo esse ano. Como que está sendo lidar com os chefes de equipe em relação a custos, né? Muita gente falando sobre é um carro novo, tecnológico, maravilha, mas o pessoal estava preocupado em relação ao custo dele, como que isso foi tratado, né? E eu também até, justiça seja feita, né? Durante todo o ano, né? No decorrer do ano, isso acabou sendo muito diminuído. O que vocês fizeram para a galera toda ficar mais tranquila em relação ao futuro financeiro? É normal, natural que todo mundo se preocupe, né? Você tem um carro que estava aí, na minha opinião, esse carro atual ele serviu muito bem ao propósito ao longo desses 15 anos que ele está aí,
Mas é um carro que, na realidade, ele acabou tendo muitas diferenças e criando grandes possibilidades de uma equipe mexer numa coisa, mexer na outra. Por quê? As peças eram feitas por um fabricante. Depois desse fabricante, algumas peças passou a não fazer mais. E aí uma equipe começou a fazer uma peça e vender para outras. Né? Então tem peças de formas diferentes, pesos diferentes, assim por diante. Então a gente, com o carro novo, a maior parte, pelo menos 65%, quase 70% das peças desse carro é produzido no Brasil. E um dos pilares deste carro, quando ele foi construído, era menor preço, menor custo de manutenção. Eu tenho falado, né, para todos os chefes de equipe, eu falo assim, vocês vão surpreender, porque esse carro vai ficar mais barato do que é o atual. Primeiro que nós temos 100% do projeto, cada peça desse carro foi projetado dentro da Audace. Nós temos todos os esquemas, todos os fornecedores de produção desses carros, dessas peças, e tudo isso é controlado. Dessa forma, o nosso regulamento vai estar muito mais simples, né? Porque as peças só podem ser produzidas por esses fabricantes e, portanto, o custo dele é mais barato, né? Você vai pegar uma peça, por exemplo, uma porta desse carro, ela vai pesar a mesma coisa. O chassi desse carro, ele foi feito com robôs, as soldas, etc. Então, a diferença entre um lado e o outro é de, no máximo, 2 milímetros, né? Então, assim, ele tem uma escala industrial de produção, né? Então, ele vai ser muito mais simples de mexer. Todo o conceito desse carro, e nós fizemos as medições, vou dar um exemplo. O carro atual, para você mexer em balanceamento do carro de caster, essas coisas, né, na suspensão, levava-se, por exemplo, cerca de até 3 minutos e meio. No carro atual, leva 1 minuto e pouco. Então, ele gasta-se menos da metade, ele é muito mais simples. As peças foram projetadas para facilitar a vida do mecânico. Então, hoje, por exemplo, para você tirar um câmbio desse carro, você não precisa desmontar o carro inteiro. Você desmonta o carro para a parte de trás e está tudo certo. Para você tirar o motor é muito mais simples também do que antes. Então, tudo foi feito com o pilar de que o pessoal de mecânica não pode falar assim, esse carro é difícil de mexer. E isso ficou muito mais simples. Para quê? Para baratear a mão de obra, para poder ser mais fácil de mexer e as peças mais baratas. É isso que nós estamos colocando para quê? Para que o custo de running seja menor e a equipe tenha os seus ganhos melhores. É isso. Lincoln, agora trazendo o Gabriel para o papo, mas ainda não para falar de Fórmula 1, falando da sua vida entre Stock Car, como empresário e tudo mais, e ser pai de um talento que precisa ali de um suporte. Tem muita gente que brinca aquela história de pai de piloto igual mãe de Miss. Queria saber qual é o seu perfil. Mas como vai ser administrar essa agenda? Porque a Stock Car é um bicho, não só Stock Car, tudo que está dentro do guarda-chuva Vicar é um bicho muito grande. E ao mesmo tempo tem o Gabriel com muitas corridas em vários lugares. Você já decidiu como é que vai ser essa agenda? Essa planilha deve estar meio enroscada. Não, na verdade, assim, eu costumo dizer que dirigir um ou milhares, né, é uma questão de disciplina, né? Se a gente consegue conciliar as coisas e a família é muito unida, a minha esposa vai, o Enzo vai em corrida, eu vou também, obviamente olhando sempre o calendário da Stock, que hoje é o que merece e precisa dar atenção. O Gabriel já foi dado atenção desde que ele tinha 6 anos de idade até agora, né? Agora ele está com 20 anos, vai para 21 anos, lógico, tem sempre alguém com ele lá, então o time que foi montado, o Roberto Streit, estava com ele até a Fórmula 2, eu espero que a gente consiga levar ele junto, né? Tem essa possibilidade, e outras pessoas também. Então, eu escutei outro dia uma coisa que o Nelsinho sempre falou, olha, eu não tinha ninguém do meu lado, tal, e isso era importante, tal. Isso, para mim, me chamou muito a atenção, e eu concordo, tem que estar alguém sempre ali, porque tem momentos legais e tem momentos que não são legais. Me permita interromper, eu cobri a Fórmula 1 na época do Nelsinho e eu ia citar o caso do Nelsinho, foi interessante você trazer, porque o Nelson acompanhou o Nelsinho muito bem, fez a equipe de GP2 na época, Piquet Sports e tal, mas quando chegou na Fórmula 1 deu aquela sensação de, chegou, missão cumprida. Briatore, cuida do garoto. E a gente viu o que aconteceu. Agora, como que é feita essa transição, mas ao mesmo tempo com algum monitoramento? Tem essa preocupação, digamos?
Sim, é sempre uma preocupação como qualquer coisa. Até uma empresa, na verdade, não basta ela ter crescido, tá ok, tá legal, você não pode tirar os olhos. Você tem que estar ali. Porque qualquer coisa que der errado pode levar para um lado ou para o outro. A nossa vida é feita por decisões. Você pode tomar a decisão de ir para o lado esquerdo, direita, e as respostas podem ser bem diferentes. A família é muito unida. Então, tudo a gente conversa entre todos, né? Então, o que um acha, o que o outro acha, pega a experiência, o que teve, o que já escutou. A gente não toma nunca decisão de cabeça quente, né? Então, se alguém fala assim, você precisa tomar decisão agora, eu falo, não, então, sem informação eu não vou tomar decisão. É assim que a gente trabalha, é assim que a família funciona. Se eu tenho informação, a gente discute e toma uma decisão. E o Gabriel é muito isso. Então, eu falei com ele alguns minutos atrás, né? A gente fala todos os dias, né? Então, tudo que acontece, como é que foi o dia e etc., independente da idade que ele tiver, se ele tiver provavelmente com 30 anos ou mais, a gente vai estar conversando e trocando experiências, que a família unida vai longe, né? Como que você imagina que vai ser a pressão sobre o Gabriel ao chegar, especialmente nesse primeiro ano de Fórmula 1, numa equipe que a gente sabe que não é das mais competitivas, pelo contrário até, como você imagina que ele vai administrar essa pressão de ser o brasileiro depois de Felipe Massa a fazer uma temporada completa na Fórmula 1? E se há algum trabalho de alguma maneira até blindá-lo de eventuais críticas que podem acontecer durante 2025? Você falou uma coisa importante, né? Não é a melhor equipe e tal. Isso já reduz a pressão, né? Uma coisa é você pegar, tá numa McLaren, numa Mercedes, numa Red Bull, aí a cobrança seria bem mais forte. Ainda mais se sentasse do lado do Verstappen, né? E o pessoal vai falar, ó, você tem que ser muito melhor, tem que estar ali. Ele está entrando na Sauber, que é uma equipe que já demonstra melhorias, né? Fruto ali do trabalho da equipe, do Binotto, que está fazendo as suas modificações e levando novos profissionais. O Gabriel ele é muito focado. Eu não tenho dúvida de que ele vai fazer um trabalho incrível e vai ajudar o time. Ele tem muito uma cabeça de ser líder, né, da onde ele está. Ele tem a opinião dele, é muito forte isso nele, né, de ter opinião, olha, eu quero fazer dessa forma. Ele não é uma pessoa que fica com dúvida, ele diz, eu quero fazer isso. Ele não fica, eu não sei se é isso, se é aquilo, não. Ele fala, eu quero isso aqui. Isso até me lembra, nesse ano que teve uma das corridas, que eu estava lá com ele e tudo, e aí a gente estava conversando e estava numa dúvida, se era o pneu macio ou o pneu duro. E aí a gente foi jantar, estava na mesa, e a gente estava conversando, e aí ele falou assim, não, eu vou querer ir com pneu macio. Ligou na hora para o engenheiro dele e falou, eu quero pneu macio. Aí o engenheiro falou, não, mas a gente ainda tem que ver. Ele falou assim, não, vamos com o pneu macio, não vou ficar discutindo mais isso, vamos discutir outras coisas, mas o pneu é macio. Uhum. E aí ele foi com o pneu macio, o resultado foi o melhor. Então, assim, ele analisa muitas coisas e ele é muito decidido no que ele quer fazer. Só que, para isso, ele estuda. Ele pega o tempo todo, ele está olhando ali nas corridas, no YouTube, corridas anteriores. Quando ele tem que conversar com alguém, ele conversa muito com o Robert Strait, que ajuda ele a tirar ali a dúvida que ele possa ter para formar a opinião dele, né? Então isso é muito forte, eu acredito muito nisso e ele vai ajudar muito a equipe e os engenheiros a fazer isso, né? a evoluir. E eu vi isso agora. Eu estava lá em Abu Dhabi, ele sentou no carro, deu mais de 130 voltas, acho que foi 160 voltas, não me lembro mais. E cada vez que ele parava, o pessoal falava assim, pô, tá indo muito melhor do que a gente esperava, né? E ele falava, olha, eu quero que me dá mais frente, tá escorregando aqui, eu quero que mexe isso, quero que mexe aquilo. E ele realmente, sabe, o carro foi evoluindo ao longo ali do treino, e ele foi entendendo o carro também, e aí, quando terminou o treino, ele estava moído, né? Mas ele falou assim, não, realmente eu já senti o carro e eu estou conseguindo vestir o carro. Uhum. Então isso eu creio que no ano que vem vai ter uma evolução muito grande, a gente pode ter uma surpresa muito positiva aí. Você deu duas respostas nas últimas duas que me chamaram a atenção. Primeiro, sobre sem informação não tomamos decisão, e ao mesmo tempo o Gabriel, quando quer, sabe o que quer. Ele estava associado à McLaren, tinha essa questão, é uma grande equipe, mas com dois pilotos muito bons, que podem brigar, mas podem ficar lá 10 anos. Como é tomar uma decisão, mesmo com informação,
mesmo com a decisão do Gabriel, mas de um cenário que ele é incontrolável, né? As cartas não estão todas na mesa, a Fórmula 1 muda muito, deve ser algo que gera uma certa insegurança em fazer movimentos e de não saber se isso lá na frente vai dar certo. Como é que foi a família o clã Bortoleto nesse processo para decidir pela Sauber? Isso vem muito de experiência de gestão, né? Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que fazer uma análise rápida em cima de tudo que você tem na mesa. Olha, eu tenho ali numa McLaren, eu tenho 2 pilotos excelentes, né, que são, pode-se dizer, os melhores do... Melhor dupla considerada. Né? E a equipe também, a melhor equipe ali, que o carro evoluiu super bem. O clima dentro da McLaren é espetacular, né? Então, assim, é um negócio muito bacana, todo mundo é muito parceiro, tem ali as rivalidades, mas você vê que o negócio ali não tem uma pressão como acontece numa Red Bull, que você tem que virar, você tem que fazer isso, não. O pessoal, sempre, com o Gabriel, sempre teve acompanhamento da McLaren na Fórmula 2 e o pessoal nunca cobrou ele. Pelo contrário, sempre foi lá dar apoio para ele e ajudar. E isso é dentro e é uma filosofia da McLaren. Então eu falei, pô, esse é o melhor time para citar, né? Mas vamos para a realidade. 2 excelentes pilotos, uma ótima equipe e um clima fantástico. A chance disso aí mudar e que está dando resultado é bem pequena. Tá, nós temos uma possibilidade de uma vaga ali na Sauber. Poxa, mas é a pior equipe. Até outro dia a McLaren também não era tão boa assim e teve uma evolução. Agora tem uma Audi por trás que está vindo, que está trazendo um Binotto, que está trazendo várias profissionais de outras equipes, né? E que isso, assim, com um piloto que sabe o que quer, que ajuda a desenvolvimento, eu acho que tem uma solução muito boa e está agora na mesa. Então, tem que pegar. E aí a decisão foi, vamos para lá. Nesse inteirinho, nesse meio tempo de tudo que aconteceu, foi um processo que demorou bastante até para finalmente ser resolvido, oficializado e tal. Chegou algum momento que o Gabriel, você via que não estaria como piloto titular da Fórmula 1 em 2025? Na realidade, em 25 a gente tinha bastante dúvida, né? Porque a gente sabia que a proposta era firme para 26, né? A McLaren, por outro lado, queria observar muito, falando, não tenho garantia de que você vai sentar no assento em 26. Mas 27 tem uma possibilidade, porque os contratos vencem, a gente não sabe se uma Mercedes vai fazer uma proposta que a gente não pode cobrir e vai surgir uma vaga. Mas, por outro lado, o Gabriel também não podia ficar esperando 2, 3 anos, porque a Fórmula 2 está lá e vem novos talentos, e eu prefiro pegar um talento que está quente ali do que um que já ficou morno, né? O que aconteceu ali foi bem simples. Nessa decisão, né, a gente falou, tá na mesa, vamos levar, e no final a própria McLaren falou, Gabriel, você é um talento incrível, a gente gostaria de ter você hoje sentado nesse carro, mas nós temos contrato e temos 2 bons pilotos, testados, aprovados e são jovens, então, e a gente não vai te atrapalhar em absolutamente nada, porque a gente sabe que você vai para frente e vai virar um grande piloto, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, ok, e aí a gente não sabia que ia ser 25. Aí foi passando o tempo, algumas discussões ali, né, com o Bottas, etc. E um dia o Binotto liga pro Gabriel e fala pro Gabriel de que, olha, você tem que estar preparado, porque você vai pro grid em 25. Que maravilha. O Gabriel me ligou um minuto depois e falou, pai, acabei de receber uma ligação, não sei se é real ou não, mas eu vou estar no grid em 25, né? Falei, filho, excelente, porque isso era uma coisa que provavelmente podia e estava em discussão na mesa. E só o fato de ter um outro piloto experiente, ter 2 pilotos experientes num time que quer evoluir, não faz muito sentido, porque os 2 podem sair. É mais fácil você ter um experiente e um jovem talento que dá continuidade, e talvez o outro não. Mas isso vai te ajudar a desenvolver o carro junto com ele. E aí isso faz todo sentido. Provavelmente o piloto já tinha isso na cabeça há muito tempo, só não te falou, né? E colocou agora, e aí tomou a decisão. Quando a gente já estava aqui em Interlagos, eu já tinha informação, mas não podia falar. Todo mundo vinha falar, 26 eu sei, mas 25 não. Mas eu sabia. Uma pergunta pessoal. A gente viu nos últimos anos alguns grandes empresários assumindo posições na Fórmula 1, crescendo. A pergunta que eu faço é se existe alguma ambição pessoal ao Lincoln de ser, você vai entender a pergunta, de ser o Lawrence Stroll brasileiro, um cara que com esse know-how de business
e agora de racing também, unindo essas duas questões, de um dia ter um papel na Fórmula 1. É uma ambição ou não? Zero no radar? De ter algo na Fórmula 1? De crescer na Fórmula 1 como homem de negócios lá. Olha, dono de equipe e tudo mais. Até outro dia meu ramo era telecom. Né? Então eu construí uma empresa, né? Virou uma empresa enorme, a gente profissionalizou, hoje eu sou presidente do conselho dessa empresa. Se eu gostaria de fazer algo na Fórmula 1, eu acho que assim, hoje os números lá são tão grandes que dificilmente companhias menores conseguem entrar nisso. A gente pode falar de Fórmula 2, pode falar de Fórmula 3, que vem profissionalizando muito rapidamente, né? Então eu vejo lá um caminho assim, absoluto e bom para os brasileiros. Isso me interessa. Me interessa falar de Fórmula 1, sim. Provavelmente, se no futuro muita coisa acontecer, um pedacinho, quem sabe, de um time ali de Fórmula 1, mas para um caminho para levar brasileiros para lá. Eu vejo assim, hoje eu vejo mais possibilidades de brasileiros irem para a Fórmula 1 do que antes. Mas tem que seguir um caminho e achar as pessoas corretas para poder chegar lá. Eu tenho só mais uma que eu já perguntei para o filho dele, o Gabriel, que eu falei, o Gabriel foi no nosso estúdio e eu falei, Gabriel, eu admiro muito famílias de executivos de negócios bem-sucedidas em que a geração seguinte também é conectada, não é uma geração perdida. Recentemente foi inclusive o Lucas Moraes, lá grande piloto de rally, eu fiz a mesma pergunta para o Lucas Moraes, pensando na questão da Votorantim e tal, como dar esse norte a filhos, quando se tem uma fartura financeira construída por pais ou avós. Como o senhor conseguiu fazer isso com o Enzo e com o Gabriel? Assim, deles estarem conectados, eles terem um rumo, eles não viverem só uma vida louca. Eu acho que o senhor entendeu um pouco. Como fazer isso? É simplesmente não facilitando. Se você facilitar tudo vem fácil, vai fácil. Na verdade, o que você tem que dar é por mérito. Se ele quer alguma coisa, ele precisa buscar aquela coisa, né? Não tem outro caminho ou ficar entregando as coisas. O que a gente pode ajudar é com conhecimento. Mas se o seu filho prefere não seguir o que você está falando, é um aprendizado também para ele se der errado. O que eu não faço, nunca fiz, foi facilitar, falar, o que você quer pode fazer, filho. Não, de jeito nenhum. Eu sou muito direto, tanto com o Enzo quanto com o Gabriel. A gente já brigou várias vezes, né? Eu me lembro até uma vez que o Enzo estava numa corrida em Cascavel, que eu perdi o voo porque eu estava numa reunião, mas eu queria ir na corrida dele. Aí eu saí do escritório, não tinha mais voo, e eu peguei o carro e fui para Cascavel, 900 quilômetros, eu fui de carro. Nossa, é longe. E cheguei lá de madrugada, 2h30 da manhã e etc. E aí tinha a corrida logo cedo. Aí eu fui para a corrida e simplesmente na primeira volta ele bateu. Eu falei, pô. E aí o pessoal da equipe, teu cara, isso, aquilo, outro. Aí eu olhei o vídeo e falei, não, o errado foi você. Eu falei, pô, Enzo. Eu falei, não, você subiu, você deu no cara. Não, o cara que não sei o que, o cara que desceu, que isso, que... Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O erro foi seu. A equipe pode dizer o que você quer escutar, mas eu vou te falar uma coisa. O erro foi seu e você tem que assumir seu erro e acabou. É assim que tem que ser. Né? E ele depois olhou e falou, acho que bom. Tem um pedaço ali e tal. Mas porque assim, se você passar a mão, você diz para ele, não, você pode errar que eu tô aqui. Eu não faço isso. Tanto com o Enzo quanto com o Gabriel. E eles se tornaram pessoas extremamente responsáveis. Total. Né? Obviamente que a minha esposa, ela faz a outra parte, né? Ela fala, pô, seu pai é duro, tal, não sei o quê, mas tem um motivo para a gente fazer a coisa certa e tal. Então, eles não são mimados de jeito nenhum. Você nunca vai ver o Enzo ou o Gabriel entrar aqui na Stock Car e falar, eu sou dono disso aqui. Eu acho que vocês nunca escutaram isso deles. E eles não fazem isso em lugar nenhum, porque não precisa. Porque todos têm que ter respeito a todo mundo. Então, ele é o que ele vai fazer ali, né? E o Enzo e o Gabriel seguem muito esse conceito de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, você arca pelas suas decisões, né? Então, se ele quer alguma coisa, ele precisa ir atrás. Ele pode ter pessoas que podem ajudar, mas nada é de graça e não existe dinheiro fácil. Não existe isso. Fantástico. Eu quero agradecer demais aqui a sua participação com a gente. Dava para tocar umas 2 horas, dava né? Ficar umas 2 horas, mas meio ocupado. Ainda mais nesse fim de semana tão agitado aqui em Interlagos. Enzo, olha só.
Lincoln, muito obrigado. Falando do Enzo, Lincoln, muito obrigado pelo bate-papo. E a gente já deixa aqui o convite para você visitar a gente lá no nosso estúdio. Aí sim, para um bate-papo completo. Com o Enzo para falar que seria fantástico. Vamos fazer um dia os 3. Boa! Ou os 4, Perfeito. Vou levar até a minha esposa. Pronto, a família. isso. Não, Boa, vai ser bora. fantástico ali. 2 horas, pelo menos, pra gente bater um papo bem legal. Aí a gente só precisa definir um nome da entrevista. Se vai ser The Bortoletos, né? Porque ou The Oliveiras. The Oliveiras. Não, é Bortoleto. Eu já assumi o nome da esposa, tá? Não tem problema nenhum. Mas muito obrigado, viu? Legal, Lincoln. obrigado, pessoal. Show. Top. Muito Valeu. obrigado ao Felipe Mota também. Obrigado a você que nos acompanhou aqui mais uma vez. Eu quero deixar registrado aqui mais um lembrete para você ficar com a gente nessa cobertura da Stock Car, nessa final da Stock Car, no motorsport.com também, tudo sobre a categoria mais importante do automobilismo brasileiro, e também acompanhe a gente nas redes sociais, siga a gente também aqui no YouTube. Um grande abraço, tchau, tchau.